A paz do Senhor, amém? Livro de Cantares, capítulo 1. Livro de Cantares, capítulo 1 é um livro escrito por Salomão, seria um livro de amor, né? Onde ele fala com uma mulher sulamita, né? Que acredita-se, os teólogos, que fosse de todas as suas mulheres o grande amor da sua vida. E ele vem, né, nesse livro, é um livro onde se fala, é um livro que fala de amor, fala de amor carnal, mas também é um livro espiritual, porque a palavra de Deus fala que toda palavra de Deus ela é inspirada, né? E ela é proveitosa, e ela era uma palavra para salvação. E eu estava lendo agora o livro de Cantares de Salomão e Deus me deu algo. A palavra de Deus, a mesma palavra de Deus pode ter diversas revelações. E eu vou dar a revelação que Deus me deu assim que eu comecei a ler o livro. Amém? Cantares de Salomão, capítulo 1. O título é A esposa anela pelo seu esposo. A esposa espera pelo seu esposo. Só que no título a gente já tem uma revelação. A esposa é a igreja. E a igreja somos nós. A igreja não é o templo. Amém? Não estou fazendo menção a destruir a igreja. Ao contrário, sou super contra isso. A destruição de templos. Não tenho nada contra culto nos lares. Participo de células. Mas sou a favor, sim, dos templos. Porque as pessoas estão muito acomodadas. Antigamente, as pessoas viajavam para ir falar com o sacerdote. Viajavam, né, durante meses e muito tempo para estar em Jerusalém, que era a casa do Senhor, a cidade era a casa do Senhor, representava. Então as pessoas vinham de longe para se encontrar com Deus. Hoje as pessoas não querem nem mais sair de casa para ir para a igreja, querem um tal de ora por mim, enquanto um ora por você e ora por mim e ora por todos, o outro às vezes está dormindo. Então a palavra fala: a esposa anela pelo seu esposo. A esposa espera, deseja, se prepara para receber o seu esposo. Amém? Versículo 1 é Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Canto dos Cânticos, né? Uma música. Você já preparou uma música para o Senhor hoje? Você já preparou uma palavra de Deus para Deus? Não uma palavra de Deus para você, mas uma palavra da sua boca para Deus. Apesar de Salomão ter feito isso, o grande amor da sua vida, nós vamos levar para o lado espiritual, que é o amor de Deus por nós, onde todos os dias Ele nos dá uma palavra porque nos ama, e nós poderíamos sim falar algo sobre o amor que sentimos por Ele. No versículo 2 está: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Aqui Deus está falando: beije-me ele com os beijos da sua boca. A palavra de Deus fala. A palavra de Deus é como um beijo. Ela é para nos trazer salvação. Beije-me ele com os beijos da sua boca. A palavra que Deus me deu como revelação é que todos os dias da boca do Senhor vem uma palavra que ela é para exortação. A exortação ela não é para nos perdermos, a exortação é para nos salvar. A palavra de Deus fala: o pai repreende ao filho que ama, ou seja, se um pai realmente ama o filho, ele vai corrigir todas as vezes que vê o seu filho indo para um caminho errado, mesmo que seu filho goste ou não, a palavra de correção virá. E também vem palavras de amor, palavras de consolo, palavras de conforto, palavra para nos levantar, nos dar ânimo. Então, todos os dias, os beijos da sua boca são a palavra que sai da boca do Senhor ao nosso respeito. Porque melhor é o seu amor do que o vinho. O amor de Deus, ele é melhor do que o vinho. O vinho
simboliza alegria, né? E a palavra do Senhor é melhor do que a alegria do mundo. Não estou aqui falando, entenda-me bem, sou contra a bebida, já preguei, já falei que beber é pecado, foi o que o Espírito Santo me disse, dentro da sua palavra, mostrei aqui, tem um vídeo meu onde eu falo que beber é pecado, sim. Então não use essa passagem da Bíblia para distorcer a palavra do Senhor. O verdadeiro vinho, ele vai te trazer alegria para a salvação. O falso vinho, o que está fermentado, ele vai te levar para a perdição. Não é dessa alegria, a alegria da perdição. É da alegria que traz consolo à nossa alma, a alegria da salvação. A palavra de Deus fala lá em Apocalipse que não vai entrar choro. Não entra choro, não tem lágrimas na cidade de Deus. É dessa alegria. Porque melhor é o seu amor. O amor de Deus nos dá a verdadeira alegria. E quando estivermos com Ele, não há mais choro, não há mais lágrimas, não há mais ranger de dente na cidade de Deus. É desse amor, esse amor que traz salvação. Versículo 3. Para cheirar são bons os teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Unguento, ele é para trazer cura, unguento é um remédio para trazer. E fala aqui na palavra de Deus que para cheirar são bons os ungüentos. O remédio do Senhor, por muitas vezes nos parece amargo, nos parece ruim, mas eles são bons. Eles são bons porque eles tratam verdadeiramente. O remédio do Senhor, ele não trata por fora, ele trata por dentro. Eu nasci com alergia, né? Nós vivemos no Brasil, um país de alérgicos, e eu tenho alergia a alguns produtos químicos. Não adianta eu passar pomadinha, dexametasona, nas perebinhas por fora, alivia, mas eu preciso tomar prednisona para que venha parar a minha alergia, senão eu fico toda embolotada. Então eu entendo com isso que o remédio do Senhor, ele trata por dentro e ele trata por fora. Então ele é agradável de cheirar. Por isso as virgens te amam. Virgindade significa pureza. Virgindade significa que não se contaminou, que não se perdeu. Estou dando apenas a revelação da palavra que Deus me deu hoje, amém? Essa mesma palavra pode ter diversas revelações, mas pense nisso. Virgindade significa que ainda não se contaminou, significa pureza. Simbolicamente aqui essa palavra está dizendo, por isso as virgens te amam. Os puros de coração amam a Deus, porque eles têm necessidade de justiça. A palavra do Senhor fala que todo aquele que tem sede de justiça será farto. Se o mundo, a violência, se você olha o jornal e aquilo tudo te incomoda e você queria viver num mundo melhor, então a melhor maneira que você tem que fazer é de aceitar Jesus como Salvador, porque Jesus já tem esse mundo melhor preparado. Então as virgens, elas te amam porque elas buscam. Você busca um mundo melhor. A melhor maneira de acabar com a violência não é matando todos os bandidos. É impossível acabar com todos os bandidos do mundo. Mesmo porque Deus veio para os doentes, não para os sãos. Então ainda tem muitas pessoas, né, que virão para a salvação. Não existe um. Deus olhou lá do céu e falou, olha o que Deus falou, e Deus não é mentiroso. Ele falando com ele mesmo, ele fala, ele olha da terra e fala, não há um justo, um sequer. Ele está falando, não há um que não tenha pecados. Quando trazem a mulher adúltera para ser apedrejada, já tentando, né, ali pegar Jesus dentro da lei de Deus, Jesus fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra fala que do mais velho ao menor vai sair todo mundo, porque todo mundo sabe que está falando com Deus. E Deus conhecia o pecado de cada um, não havia um ali. A palavra fala que todos saíram. E ele vira para aquela mulher e ele fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ou seja, Jesus não estava, Jesus sabia que ela é adúltera, Jesus sabia o que ela estava fazendo, Jesus sabia que tinham libertado o homem que estava em adultério com ela, ou seja, passando a mão do culpado. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, Deus não tem o culpado por inocente, mas ele não, a intenção dele não é nos acusar, a intenção dele é nos salvar. Por isso as virgens te amam.
E ele fala: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela fala: Senhor, foram embora. Não há, acabou. E Jesus fala: então vai, eu também não te acuso. Mas ele deixa um alerta: não peque mais. Ou seja, Deus está nos chamando para consertar os nossos erros. Jamais, de maneira nenhuma, vamos conseguir ter essa pureza. Por isso que as virgens te amam. Ou seja, de maneira nenhuma vamos conseguir essa pureza, essa santificação, onde o próprio Deus fala: sede santo como eu sou santo. Mas é necessário uma busca. Se eu erro, se eu tenho o hábito de mentir, eu vou trabalhar nessa área da minha vida. Se eu tenho o hábito de falar mal dos outros, eu tenho que trabalhar nessa área da minha vida. Se eu tenho o hábito de estar retrocedendo, porque retroceder não é de Deus, eu vou trabalhar nessa área da minha vida. Eu preciso investir em mim mesmo. Os pastores, eles não vieram para julgar ninguém. Pastor nenhum nessa terra tem, de Gênesis a Apocalipse, tem direito de julgar ninguém. O que ele tem é de direcionar as ovelhas ao seu pasto. E aí a ovelha decide se ela quer ficar no pasto ou não. O pastor é para ensinar o caminho, porque o pastor, a maior preocupação do pastor é cuidar sim das ovelhas do pasto do Senhor, mas é cuidar da sua própria família, é cuidar de si mesmo. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Estou vendo pessoas que estão se matando por ministérios, se matando para ter uma cadeira dentro da igreja, se matando para ser o tal das redes sociais, mas não estão preocupados com a sua salvação. Não estão preocupados que se nesse momento morrer, Deus dizer acabou, se realmente vai para o céu. Pregar evangelho não leva ninguém para o céu. Pregar evangelho traz galardão, sim, com Deus. Mas pregar evangelho não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é santificação. A palavra no versículo 4 fala: leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmeras. Não tínhamos direito a estar do lado do rei. Não tínhamos direito a morar no seu palácio. Não tínhamos direito. Perdemos esse direito quando decidimos pecar. Mas a palavra me fala aqui, espiritualmente falando, que o rei me introduziu nas suas recâmaras. Sabe o que Deus está falando hoje? Que é mesmo tendo pecado, Deus nos introduziu no seu reino. Através do eu aceito Jesus como meu único Salvador, porque só existe um que morreu na cruz e ressuscitou, e através dele ressuscitaremos. Só existe um que era puro, santo, perfeito e que morreu e ressuscitou. Ninguém pode trazer salvação a não ser Jesus Cristo. Madeira não traz salvação, gesso não traz salvação, aquilo que cai e quebra não traz salvação, aquilo que precisa ser consertado não traz salvação, aquilo que morreu e está morto não traz salvação. O que traz salvação é Deus. Só Ele morreu pelo seu povo, ninguém mais morreu. E Ele nos introduziu no seu reino, Ele nos introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos, quase que não sai, e nos alegraremos do teu amor. Nos lembraremos mais do que o vinho, os retos te amam. Todo aquele que tem sede de justiça, os retos te amam. Sente falta de justiça, buscam a Deus. Tem muita gente que não é cristão, mas quando você vê, incomoda o mundo, incomoda o que ele está vendo. Mas mais do que ficar no meio da multidão falando que incomoda, ele busca aquele que pode trazer uma resposta. O presidente da República não vai trazer resposta. Governadores, prefeitos, pastores, bispos, professores, por mais que cada um tenha a sua função aqui na Terra, o único que realmente pode trazer resposta de justiça é Deus. E não haverá justiça ainda nessa terra até a volta de Cristo. Então não espere que um dia simplesmente você vai acordar e a corrupção vai ter acabado, porque haverá ainda muitos dias maus até a vinda de Cristo. E nos alegraremos com ele, porque Noé pregava. Começou Noé, em meio à seca, a construir um grande navio de madeira, né? Imagino todo mundo rindo da cara dele, e então quando ele falava, porque perguntavam, com certeza perguntavam, Noé, para que tu está construindo essa arca, né?
não está chovendo, não está chovendo, para que essa arca gigantesca, né? Para que tudo isso? E Noé falando, não, Deus vai mandar uma grande chuva e vai destruir o mundo. Aqui é para eu e minha família entrarmos. Todo aquele que acreditasse no que Noé estava falando, provavelmente perguntaria, Noé, deixa esse Deus, o teu Deus. Eu quero que esse Deus que vai trazer salvação para tu, para tua mulher, para os teus filhos, para tuas noras e para todos esses animais, venha salvar a mim e a minha família. Não é? Eu quero que o teu Deus seja o meu Deus. Com certeza também entraria na arca, mas as pessoas não falaram isso. As pessoas não queriam o Deus desse louco que estava falando que um dia Deus viria e destruiria a terra. Deus não queria, eles não queriam esse Deus. E Noé virou motivo de piada. Então, cristão, continua essa fé se você já aceitou Jesus como Salvador. Você é o Noé dos dias de hoje. Você é o motivo de piada. Mas acontece que muitas pessoas que têm muito estudo, ao começar a pesquisar Jesus, estão começando a entender que realmente ele existiu. Eu sempre achei engraçado, antes de ser crente, já preguei diversas vezes isso, que eu ouvia muitas pessoas falando que Deus não existia, Jesus nunca existiu, que Jesus... E eu não conseguia entender, porque no meu livro de história estava escrito assim, A.C. e também B.C. Ou seja, A antes de Cristo, D depois de Cristo. Eu falei, se os cientistas falam que Jesus não existiu, por que fizeram um calendário com A antes de Cristo e D depois de Cristo? Já parou para pensar nisso? No versículo 5 está assim, eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Essa menina, ela está com a pele queimada. Você entende nessa passagem que a pele dela foi queimada pelo sol. Muitos de nós, como eu, já sofri abuso de pedofilia, já fui estuprada. Desculpa, de vez em quando minha língua agarra e não vai mesmo. Tá vendo? Eu rio, isso não me dói mais. Por que não dói? Porque eu aceitei Jesus como Salvador e deixei ele trabalhar. Porque tem um tempo determinado, lá em Eclesiastes 3 fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Hoje isso não me dói, não tenho nenhum problema. Pessoas que sofreram abusos sexuais têm problema, eu não tenho nenhum problema, né, com meu marido sexualmente falando. Por quê? Porque Jesus entrou e me curou. Eu tenho todos os motivos, se olhar para a minha vida, né, do início até agora, eu tinha motivos para ser uma psicopata, para ser do mal. Mas eu decidi aceitar Jesus como Salvador, deixar ele tirar o ódio do meu coração, tirar a mágoa do meu coração, não foi fácil. Você tem que abrir o teu coração, tem que abrir a tua mente, tem que falar para Jesus, eu quero, tem que ficar agarrado com ele. A palavra de Deus fala que é interessante, que eu vou falar pela segunda vez, uma frase que eu uso muito aqui para os meus filhos. Eu falo com meus filhos, você não é todo mundo. Porque toda vez que, principalmente as meninas, né, o Júnior já é bispo, mas eu falo com ele também, amém? Porque mesmo ele sendo bispo, ele ainda é meu filho. Mas principalmente para as meninas, sempre que vem, mãe, deixa eu ir, deixa eu fazer, e eu falo, não. Por algum motivo eu disse não sou muito de dizer não, mas às vezes o não é necessário, e eu digo não. Aí algumas falam assim, mãe, mas fulano vai, todo mundo vai. E eu costumo usar essa frase, você não é todo mundo. E a palavra fala que Jesus estava no meio da multidão, Jesus estava no meio de todo mundo. No meio dessa multidão havia curiosos que estavam vendo milagre, curiosos ouvindo a palavra. Tinha um povo que estava começando a crer. Tinha uma galera boa tentando achar uma oportunidade de matar Jesus. Tinha um povo morrendo de inveja dele. Tinha um povo que começou a amá-lo, a acreditar que ele era o Filho de Deus. E havia os doentes, havia os que estavam sãos fisicamente. Havia uma sede de Cristo. Havia muitas pessoas, diversos tipos de pessoas no meio da multidão, no meio de todo mundo.
Mas a palavra fala que veio uma mulher por trás, contaminada, segundo a lei israelita, né? A lei de Moisés, dada pelo próprio Deus. Quando Jesus veio, muitas dessas coisas foram abolidas. Não é que a lei acabou, não. A palavra de Deus fala que até um tio tudo se cumprirá, e que o próprio Deus não veio abirrogar. Abirrogar significa anular. Jesus fala, eu não vim abirrogar a lei, ou seja, eu não vim anular a lei. Mas pela graça agora somos salvos. Porque pela lei de Moisés, uma mulher que estivesse menstruada, tocasse em alguém, essa pessoa estaria impura. Mas pela graça, hoje nós tocamos, ninguém estava impuro. Porque já pensou? Na cultura do Brasil hoje, onde mulher simplesmente compra um absorvente e sai para trabalhar, então não ficamos mais isoladas. A morte na cruz hoje nos dá liberdade, não precisamos mais ficar isolados. Porque essa mulher ficava isolada. E a palavra fala que tinha que ficar isolada, longe das outras pessoas, para não contaminar a pessoa durante o seu tempo, né? E então era o tempo da purificação. Depois de ficar menstruada, ainda tinha um tempo de purificação para que essa mulher voltasse à sociedade e tocar na sociedade. O problema fala que essa mulher estava há anos, não sei se 12 ou 18 anos, me perdoa agora que deu um branco do nada. Você vê como o ser humano é falho, uma pregadora não consegui lembrar uma coisa básica dessa, mas anos ela ficou menstruada, significa que ela simplesmente ficou isolada da sua família, da sociedade, pela lei, mas agora Jesus estava ali. E aquela mulher fala assim, tão somente eu tocar no seu vestido, na orla do seu vestido, ou seja, na bainha, eu ficarei curada. Eu fico pensando o que estava passando na cabeça dessa mulher durante todos esses anos. Será que eu tocar nele eu vou contaminar Jesus? Né? Eu não quero contaminar Jesus, eu só quero ser curada. Sei lá, que eu estava pensando, eu só preciso tocar nele de leve para ser curado, mas ali de repente estava aquela mulher buscando cura. E ela sabia que no meio de todo mundo ela não ia achar, ela só ia achar em Jesus. E aquela mulher vem correndo o risco de ser apedrejada, aquela mulher podia ser morta, apedrejada, se descobrisse que ela estava menstruada, passando no meio da multidão, tocando em todo mundo, né? E o mistério tá, que o Espírito Santo me deu há alguns anos quando eu fui pregar, que o mistério para tocar em Jesus é você não empurrar ninguém. Você tem que tocar em Jesus, você tem que atravessar a multidão, mas você não pode derrubar ninguém no meio do caminho, você não pode bandar ninguém no meio do caminho, você não pode atrapalhar ninguém no meio do caminho, você tem que esperar sim a hora do teu milagre no meio do caminho, porque a palavra fala que já quando ela chega, quando ela toca em Jesus, Jesus está se encaminhando para a casa de Jairo, porque a filha dele está doente e está morrendo, a filha dele está a ponto de morrer, ele está se encaminhando. Jairo deixou sua filha muito doente, ela estava quase morrendo quando foi chamar Jesus. E Jairo, na fila humana, ele estava na frente dessa mulher. Mas essa mulher toca em Jesus e Jesus para e fala, quem me tocou? E os discípulos até, mestre, a multidão te aperta, o mistério está aí também. Para tocar em Jesus, eu não tenho que estar apertando Jesus, eu não vou botar Deus contra a parede, você é obrigado. Eu fui pregar numa consagração e a palavra que Deus me deu, Deus demorava a me dar a palavra, eu falei, Deus, está na hora, que palavra... Aí daqui a pouco eu ouvi a voz de Deus, eu não devo nada a ninguém. Ninguém pode bater na minha porta e dizer, tu me deves. E nossa, Deus me deu um rolo tremendo dentro dessa frase, dentro da palavra. Ou seja, ninguém pode apertar Jesus. Ninguém pode apertar Jesus. E a mulher fala, os discípulos, Senhor, a multidão te aperta, tu pergunta quem me tocou. E Jesus fala, alguém me tocou, porque eu senti sair de mim virtude. Eu já preguei sobre isso. Você tem que saber o que você quer de Deus, você tem que ter propósito. Tem muita gente querendo ser médico, mas não está fazendo nada, não tem propósito nenhum de como eu vou chegar para ser médico. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma faculdade, estou precisando de dinheiro, eu tenho que orar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ver onde eu posso cortar recursos, né? Se alguém ofereceu ajuda, é de Deus, não é de Deus ficar batendo em porta. Deus fala com a gente, quando é para pedir para alguém, meu querido, Deus fala com aquele alguém primeiro. Amém? Então tem muito crente que fica mendigando, Deus não nos chamou para ficar mendigando, não chamou, e depois ainda fica excomungando. Deus fala primeiro com a pessoa. E quando Jesus fala, alguém me tocou porque eu senti de mim sair virtudes,
automaticamente aquela mulher foi curada. A outra forma também de tocar em Jesus é que quando Jesus pergunta, aquela mulher já estava curada, né? Se Jesus sentiu sair virtude é porque ela já estava curada, ela podia sair batida. Porque se ela começasse ali dizer que estava menstruada, que saiu de lá, que tocou em Jesus, ela corria o risco de morrer a pedrada. Mas ela estava agora diante de Deus e ali tem que ser sincera. Toda oração com Deus, toda conversa com Deus tem que ser sincera. Tô cheio de ódio? Fala assim, eu tô cheio de ódio. Tu conhece meu coração? Não adianta tentar esconder de Deus nada, porque Deus conhece o interior e o exterior, mas principalmente o interior. Nada fica encoberto. Deus traz para a luz tudo aquilo que está em trevas. E ela vai e começa a falar para Jesus, e Jesus fala, vai, mulher, a tua fé te salvou. Ou seja, a certeza de que eu era Jesus, a certeza, o esforço que você fez para chegar até mim, tudo isso foi válido, tudo isso eu vi, e agora você já está curada. E Jairo fica pacientemente esperando todo aquele processo. E quando chegam para ele, falam, não incomode mais o mestre, tua filha morreu. Ali Jairo não grita, não bota a culpa em Jesus, não bota a culpa na mulher virtuosa, não bota a culpa em ninguém. E Jesus fala, crê somente, não temas, crê somente. Você está pegando até aqui tudo que é necessário, porque muitas vezes não alcançamos o milagre que estamos pedindo, porque estamos cometendo esses erros que precisam ser consertados na nossa vida. Não adianta chegar até Jesus, não que sejamos merecedores, não somos merecedores de nada. Isso aí já é um erro. Então, não vou apertar Jesus achando que eu sou merecedora. Eu consertando meus erros, eu consigo alcançar a vitória. O sol que queimou a pele dessa morena. Muitas vezes são coisas que aconteceram na nossa vida e que nos marcou, deixou cicatriz. Mas veja, o fato dela estar queimada no sol não significa que a pele dela seja daquela cor. Sabe o que Deus está falando hoje? Tudo aquilo que aconteceu contigo, tudo aquilo que tornou a tua alma mais escura. Eu estou entrando na tua vida hoje, se tu me aceitar como Salvador, para fazer a tua face brilhar, para fazer a tua pele, a tua alma brilhar da maneira que eu criei. Deus não fez, assim como tem a frase que nós não criamos filhos para povoar o inferno, Deus não nos criou porque Ele é Pai. Deus não criou a humanidade para povoar o inferno. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. O ser humano, quando não aceita Jesus como Salvador e teima em praticar as coisas que o diabo quer que nós venhamos a praticar, nós vamos perdendo a salvação e nos afastando da recâmara de Deus. Amém? Aqui, já para estar encerrando, os filhos de minha mãe se indignaram contra mim. Sempre vai haver alguém se levantando contra você. Então, não pense que, vou chorar, vou ficar chorando, vou entrar em depressão. Não, isso vai ser para sempre. O que foi falado aqui? Que no meio da multidão tinham pessoas que estavam tentando armar cilada para matar Jesus, para levar ele para a cruz. Mas olha, quando Jesus morreu, sabe o que ele falou? Ninguém me tomou a minha vida. Eu a dei, tinha chegado o dia e a hora de Jesus morrer. Jesus só morreu no dia e na hora e da maneira que Deus determinou. Todo aquele que é salvo, todo aquele que aceita Jesus como Salvador, ele só morre no dia, na hora e da maneira que o Senhor determinou. E com Jesus não foi diferente. Eu gosto muito dessa frase, eu uso ela muito nas minhas pregações. Um dos muitos propósitos da cruz. Amém? Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Nessa frase, a revelação que Deus me deu é que muitas vezes nós cuidamos de tantas coisas, porque fala, me colocaram como guarda de vinhas, no plural. Ela estava cuidando de tantas coisas que a vinha dela, ela não guardou. Vinha tem diversas revelações espirituais, mas a palavra que Deus está me dando hoje, a vinha, é a tua família. Muitas vezes você se preocupa tanto com o negócio de ministério, com cadeira,
E a vinha, que é a tua família, tu não está guardando. Aqui ela fala, a vinha que me pertence não guardei. Ou seja, a família não guardou. Muitas vezes você está se preocupando com viagem, com tudo, e não está guardando também o teu ministério. A vinha pode ser o teu ministério, a vinha pode ser a tua família, mas prioridade. Só para fechar, irmãos, eu fico abismada com pessoas de ministério, que elas não conseguem compreender uma coisa muito simples, que primeiro vem Deus, é Deus acima de todas as coisas. Deus vem antes de família, Deus vem antes de marido, Deus vem antes de mim, Deus vem antes de emprego, Deus vem antes de tudo, de ministério. Deus acima de todas as coisas. Mas abaixo de Deus não vem a igreja, que é um erro muito grande. Acima é Deus e abaixo é a minha família. A vinha que me pertence é a minha família. Tem muita gente destruindo família por causa de ministério. Tem muita gente que passa muito tempo dentro da igreja. Quando vamos evangelizar nas bocas, evangelizar pessoas que usam drogas, que muitas vezes começaram só com um cigarrinho de maconha, que dizem que não tem nada a ver, ou com um golinho de cerveja, que não vai fazer mal a ninguém. Quando nós estamos evangelizando essas pessoas, a maioria são filhos de pastores, de missionários, mas que dentro de casa não encontraram esse exemplo. Tem até um trecho, eu gosto muito de historinhas ilustrativas, eu gosto muito. E eu escutei uma historinha muito interessante, onde um menino fala assim, mãe, é muito caro um púlpito? Aí a mãe fala, não, meu filho, depende. Mas por que você quer um púlpito? Aí ele fala assim, ah, mãe, é para colocar dentro de casa. Porque eu já percebi que quando o papai está na igreja, ele é tão bonzinho. A paz do Senhor, amém?